Vamos falar de tosqueira, mas de tosqueira boa, daquelas de qualidade. Salve telenautas, eu sou o Heitor Teixeira e dessa vez eu vou falar com vocês a respeito de Missão Lua, a viagem do terror, nome que saiu aqui do original Moontrap de 1988. Tem lugar que diz que é 1989, mas saiu por ali. Filme que se destaca para nós trekkers por ter o Walter Koenig como sendo o personagem principal, do lado do Bruce Campbell, vejam vocês. O filme tem direção do Robert Dyke, que eu não faço ideia de quem seja, mas também não é um grande diretor. Eu vou falar para vocês a premissa do filme sem colocar nenhum defeito, só a ideia pura. E aí eu vou dizer para vocês, não dá para imaginar que tem alguma coisa interessante aqui? Veja, astronautas em uma missão com um ônibus espacial encontram uma enorme nave alienígena e o veterano vai investigar com seu traje de atividade extraveicular. Ele encontra a nave danificada, com o casco rompido, inscrições indecifráveis na parte externa e em meio ao rasgo no metal, uma forma estranha, como algo entre uma bola de futebol americano e um ovo ou uma noz, além de um cadáver ressecado. Ele leva ambas essas coisas a bordo e eles retornam para a Terra. Na NASA, esses objetos são colocados em isolamento, mais ou menos, testados e estudados. É então anunciado que o cadáver tem 14 mil anos. Um observador do governo acredita que isso seja um conto da carochinha, como se a NASA estivesse tentando dar um golpe para criar uma urgência sensacionalista para pedir fundos financeiros. Até, é claro, que o objeto se abre e usa parte de corpos e de equipamentos que vai encontrando pelo caminho para criar um novo corpo robótico ameaçador para si próprio. Agora convencido, tendo testemunhado a situação em primeira mão, o observador intercede pelo financiamento de uma nova missão de retorno à Lua, já que evidências apontam para a origem da tal nave ter sido de uma famosa cratera de lá. Uma vez lá, um módulo de apoio fica em órbita, enquanto outros 2 astronautas vão investigar com o uso de um jipe lunar. Uma grande estrutura, que parece ser uma base, é encontrada quase totalmente enterrada, mas eles identificam a entrada. Enquanto isso, criaturas biomecânicas similares a que estavam lá nos laboratórios da NASA são vistas se movendo sobre a areia lunar, tramando alguma coisa. Dentro da instalação alienígena, uma mulher é encontrada em um tipo de sono, tipo de um êxtase, talvez até uma suspensão animada, até que acaba despertando em seguida. Ela não fala a língua daqueles homens e agora juntos eles vão ter que desvendar esse mistério. Galera, deixa um joinha nesse vídeo pra mim, por favor, porque isso ajuda pra caramba a eu continuar fazendo mais material pro canal para chegar em mais gente, mais possíveis interessados. Considerem também se inscrever aqui no Na Tela e ativar a notificação, o sininho, para vocês nunca perderem nenhum lançamento. A partir desse ponto aqui, eu vou falar sobre o que o filme realmente é, e não sobre o que a ideia dele tentou ser. Então vai ter bastante spoiler, mas a gente vai se divertir. Porque, na minha opinião, os elementos que eu citei aí têm coisas o suficiente pra gente ter uma história no mínimo intrigante pra ser trabalhada, só que tem um problema. Quando a coisa nasce pra ser tosca, ela vai ser tosca até o fim. Porque o óbvio baixo orçamento e os baixos valores de produção se fazem sentir em todos os lugares. E sendo justo, até dá pra ver que teve uma cena ou outra ali, uma maquete ou outra, um efeito especial ou outro, que os colaboradores, a galera que foi paga pra fazer essas coisas, podia até não ter dinheiro suficiente pra fazer alguma coisa invejável, aplaudível, mas eles botaram no mínimo carinho pra tentar não fazer o negócio de qualquer jeito. O problema não é as partes, é quando você junta tudo para contar a história, o como ela se parece no geral. Só que os caras abandonaram qualquer coisa que lembrasse vagamente a possibilidade de algo acontecendo na vida real. Os caras não estão nem aí pra lógica, e isso faz com que a história do filme vire uma verdadeira trecheira.
Por exemplo, a cena do cara encontrando lá o artefato que ele não faz a menor ideia do que seja e um cadáver que talvez seja humano e simplesmente levando para dentro do ônibus espacial para simplesmente trazer de volta para a Terra, e os caras nem citam algum tipo de quarentena ou isolamento do negócio para saber se aquilo não vai espalhar alguma coisa que não devia, tipo um vírus alienígena ou algo do gênero. Aí eles deixam essas coisas numa salinha lá que tem uma cara minimamente tecnológica para lembrar um laboratório, mas ainda assim é uma salinha. Os caras discutem em volta do negócio, até falar sobre os seus achados e descobertas científicas que aconteceram fora da câmera, em outro momento, em outro lugar. Mas eles não se dão ao trabalho de deixar alguém ali, ou pelo menos uma câmera analisando o que está acontecendo, nem selar o lugar, porque como eu falei, no mínimo, ainda que eles não tivessem como saber que dentro daquela bola, daquela coisa que parece uma noz, teria um robozinho assassino, os caras não têm como adivinhar isso, eles podiam pelo menos estar preocupados justamente com micro-organismos invisíveis e desconhecidos, e aterrorizantes e perigosos. Sem falar que a tal missão para a Lua é aprovada assim, do nada, como se os caras tivessem uma prontinha, com aquela bala na agulha o tempo inteiro, só esperando alguém pagar pelo combustível. Aí mandam 3 caras pra lá, sendo que 2 vão descer e vão resolver os negócios munidos com 2 metralhadoras Uzi. E é isso. Eu esperava que pelo menos um deles carregasse uma câmera, se não para transmitir de volta para a Terra o que está acontecendo em tempo real, pelo menos para registrar. É um evento que não acontece sempre, ou pelo menos se eles já tivessem tido contato com alienígenas antes, eles estão tratando aquilo como uma espécie de primeiro contato. Então é big deal, sim. E vamos lá, galera, tem que ter o mínimo de protocolo para essas coisas acontecer. Eles quase não se comunicam. Cada passo, cada novidade, cada pequena pista, cada acontecimento deveria ser conversado pelo rádio. E a galera do controle na Terra deveria escolher o próximo passo, dizendo se pode fazer, não pode fazer, faça assim, não faça assim. Não é uma decisão que deveria estar na mão de um cara, mas o filme resolveu deixar a autonomia em cima do herói, do Walter Koenig, para ele poder escolher o que fazer, porque afinal de contas, ele é o cara, né? E quando tudo parece perdido, com as desgraças acontecendo, já que esse filme é daqueles do tempo em que você colocava mulher pra pagar peitinho do nada, de graça, o cara arranja um jeito de montar a tenda, uma tenda literal, pra entrar com a mulher e depois armar a tenda proverbial, que ele vai meter-lhe vara. A própria barraca, a forma como ela é apresentada é no mínimo muito risível. Fizeram um negócio ali que se a gente estivesse falando de algo na Terra, já ia ficar muito difícil de engolir que tivesse tecnologia para fazer aquilo, principalmente com ele citando que aquela história está se passando mais ou menos na época em que o filme foi feito mesmo. E aí o cara puxa um negócio de trás do módulo lunar, do jeepzinho lá, puxa uma alavanca como se de repente você tivesse ali uma espécie de latinha de oxigênio que infla a barraca, e os dois entram lá tranquilos, inclusive para tirar as próprias roupas de astronauta que eles estão usando. Nem me pergunta de onde veio a dela, mas de qualquer forma o negócio não se dá o trabalho nem de mostrar que tem uma espécie de câmara estanque, porque lá fora é vácuo, lembra? Então assim, primeiro que é completamente ridículo e não faz o menor sentido, mas outra, eles passam, fecham um zíper e já pode tirar o capacete e bimbar, tá tudo bem. E olha que é uma loninha safada, porque na parte que ela rasga dá pra ver que era qualquer coisa. E essa moça que a gente basicamente acabou de conhecer, não fala a língua dele nem nada e tal, a gente não tem nem certeza de ser alienígena ou não, apesar de parecer humana. O lance todo é que o filme também não se preocupa muito com isso, de deixar algumas coisas meio que no ar. A gente até acha que talvez ela possa, quem sabe, fazer parte de uma civilização da própria Terra que já tenha sido mais evoluída, não necessariamente tendo deixado rastros, sei lá, Atlântida, algo do gênero, e que foi acabar parando lá com a tecnologia que ela tinha, que a gente vê que é diferente da dele, mas de alguma forma a galera foi chegar lá.
Em um dos subtítulozinhos usados nas capinhas, tanto de VHS quanto DVD, nos pôsteres que faziam a promoção desse filme, eles falavam que é como se eles estivessem, os alienígenas, 14 mil anos esperando por essa oportunidade. Ou seja, cada desavisado que vai chegando lá vai deixando um pouco mais de peças e recursos para eles repararem a própria nave deles. O que por si só é muito ridículo. E aparentemente a última peça que faltava era o lander, o módulo de descida, que eles mesmos acabam usando para investigar o que está acontecendo. Ou seja, o filme deixa implícito que se eles não tivessem ido resolver a missão, os alienígenas nem davam o próximo passo. Era só deixar a Lua quietinha lá no canto dela. Mas os caras ficam curiosos e vão ver o que está acontecendo. Os robozinhos que ficam embaixo da areia acabam não só roubando o lander, como também arranjam um jeito de desacordar esses dois. Depois que o próprio parceiro, o Bruce Campbell, já morreu nessa altura do campeonato. E o cara que fica naquele módulo em órbita também já foi pro babau. É aí que o nosso casal de pombinhos é levado para dentro da nave alienígena. E lá eles acabam conseguindo não só escapar, como fuzilar mais alguns biobots e alcançar o lander, que está sendo colocado numa parte lá como uma espécie de remendo. Sendo que no lander, contra toda a lógica, também e de novo, tem uma espécie de sistema de autodestruição que deve ser no mínimo nuclear. Porque o grau de estrago que faz não era um TNTzinho ou um C4 qualquer não. Se já estava difícil de engolir que os caras teriam conseguido de uma hora para outra montar uma missão para eles terem ido para a Lua, a outra missão que vai como uma espécie de backup e possível resgate para eles com outro ônibus espacial, a essa altura do campeonato devia acontecer fácil aos olhos dessa audiência tão seleta. Mas de qualquer jeito é exatamente isso que é a bênção dos dois, que quando conseguem armar o tal do lander para explodir, ainda conseguem escapar justamente por aquela parte que já estava rasgada no casco da nave alienígena, sendo esse o jeito que eles usam para conseguir receber ajuda e voltar para a Terra. Aí, finalzinho do filme, já na Terra, a gente vê que a mulher está aprendendo a falar inglês e acabou meio que virando a namorada do tal do coronel feito pelo Walter Koenig. Só que você pode se perguntar, puxa vida, uma mulher de 14 mil anos, estranha, sem explicação nenhuma, que para todos os efeitos, se não é alienígena, é no mínimo uma curiosidade grande, científica, foi simplesmente deixada ir. Não, minha filha, não tem problema não temos curiosidade nenhuma, não vamos fazer testes extensivos com você para descobrir qual é que foi, vai lá, se for casar com o cara, é só mandar um convite que a gente tá tranquilo. Isso sem falar de alguns erros de lógica científica, já que tem cena que dá para ver a Terra cheia do lado iluminado da Lua, o que por aquele ângulo deveria ser impossível. O próprio cadáver que foi datado com carbono 14 não estava na Terra, e para o carbono 14 funcionar, só funcionaria se estivesse na nossa atmosfera aqui. Ele estava no mínimo no vácuo. Nessa própria missão de resgate, com o segundo time subindo, no meio daquela aceleração da subida, quando as forças G deveriam estar no máximo, você vê eles de boa, mexendo nos botãozinhos como se nada houvesse, sendo que eles deveriam no mínimo estar grudados no assento. E para não dizer que eu não comentei, a própria Uzi do coronel tem pente de balas infinito, porque o cara atira, nunca troca o clipe e o negócio não acaba. Impressionante. O filme é bom? Não. É divertido? Se você curte uma galhofa sci-fi que vai te entreter com coisas que não necessariamente precisam fazer um grande sentido para você ver pela palhaçada e se divertir com aquela roupagem e ambientação de outros filmes que talvez te agradem mais, talvez você vá achar no mínimo divertido ou curioso. E algo que eu acabei de descobrir, esse filme em 2017 teve uma continuação feita pelo mesmo diretor. Veja, parece ser uma continuação feita numa época em que se tem mais recursos tecnológicos para se contar uma história dessas, o que não significa que o filme é bom, ou sequer melhor do que esse original, porque ele parece ser feito até de forma mais desleixada, com menos orçamento e com gente menos talentosa, atrás e na frente das câmeras, o que parece ser difícil, mas não é impossível. No momento da gravação desse vídeo aqui, tem esse filme para assistir no YouTube, em inglês.
sem legenda, mas tá lá. Quem quiser se arriscar para dar uma conferida, tá lá. É claro, eu não posso garantir, dependendo do quanto você demorar para assistir, que ainda vai estar lá disponível. Sabe como é que é o YouTube? Algumas coisas acabam sumindo, outras acabam ficando lá por mais tempo do que deviam. Mas se quiser conferir, vou deixar o link na descrição para vocês. E no comentário fixado também. E aí, galera, vocês já tinham visto esse filme? Ou pelo menos ouvido falar? Tô curioso para saber. Gostaram de eu ter trazido essa trecheira? Vou fazer outras, eventualmente. A velocidade vai depender da resposta do meu público querido. Gostaram de ver o nosso Chekhov na tela? Saber que ele fez mais do que apenas Star Trek? É isso. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com 2 sugestões de vídeo para seguir acompanhando o meu conteúdo. Um forte abraço, galera. E até mais.